Fala galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, professor Fontenelle na área. E vamos que vamos. Galerinha, você já sabe o esquema. Tá com dúvida? Manda nos comentários a dúvida que você tem, que a gente no tempo que estiver aqui já vai respondendo você. Se inscreve no canal e marca o sininho para você receber todas as nossas aulas de primeira mão. Beleza? Vamos lá então? Resolver hoje exercícios de processos de propagação de calor. Fechou? Então vamos lá. Olha só. Aí também tem a playlist, não esquece, tem a playlist para que você, caso tenha perdido alguma aula, vai lá, assiste a aula para você não ficar por fora de nada, beleza? Vamos lá então, galerinha? Olha só. A questão número 2, aí na sua apostila, do seu material, fala assim, ó. Em um centro de pesquisa de alimentos, um técnico efetuou a determinação do valor calórico de determinados alimentos da seguinte forma. Colocou uma massa conhecida de água em um recipiente termicamente isolado. Em seguida, dentro desse recipiente foi queimada uma determinada massa do alimento. Como o calor liberado por essa queima é fornecido para a água, o técnico calculou a quantidade de calor que cada grama do alimento libera. Para a realização desse teste, qual aparelho de medida é essencial? Quando você vai calcular o calor, a quantidade de calor, você precisa calcular o quê? A variação de temperatura. E para verificar essa variação de temperatura, no mesmo estado físico, obviamente, não é isso? Você vai ter o que aqui, galerinha? Tem que ter o elemento qual? Um termômetro. Não tem como você fazer essa análise sem ter um termômetro. Beleza? Fechou então? Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Fácil demais essa questão. Acredita? Foi questão do Enem essa questão aí, olha aí. Ó. Muito fácil, né? Vamos lá para a próxima? Vamos lá então, olha só. A questão 3 fala assim, ó. Nos dias frios é comum ouvir a expressão como essa roupa é quentinha. Olha lá. Esta roupa é quentinha. Nossa, quentinha. Ou então, feche a janela para o frio não entrar. O frio não entrar. São expressões populares, né, galera? As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor na termodinâmica. Beleza, nós vimos isso nas aulas anteriores. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização da expressão roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada. Pois, vamos verificar, roupa absorve a temperatura. A roupa não absorve a temperatura. Não tem como você absorver a temperatura. Temperatura é o grau de agitação da molécula. Como é que eu vou absorver a agitação da molécula? Eu posso absorver calor. Né? Então esse termo aqui já está utilizado errado, essa questão já está fora. Vamos lá. Do corpo da pessoa. Então, olha, a roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa? Não, está errado esse termo. E o frio não entra pela janela. O frio, na verdade, é uma sensação. Aí tem que ter cuidado como ele está usando esse frio aqui. Mas o frio não tem como ele entrar, não tem deslocamento de frio, tá certo, pessoal? O calor, repito de novo, o frio é uma sensação que nós temos quando nós perdemos energia térmica. Tocamos uma garrafa gelada, por exemplo. A garrafa, naquela superfície que está em contato, você vai perceber o quê? Frio. O que é esse frio? É porque você está perdendo energia para a água, para a garrafa que está gelada, já que a sua temperatura está maior, mais elevada do que a da garrafa. Essa sensação de perca de energia é que eu vou chamar de sensação de frio. E aí ele fala, olha, o calor é que sai por ela. A ideia de frio deslocando está totalmente errada, tá? Vamos lá. Roupa não fornece calor por ser isolante térmico, beleza. E o frio não entra pela janela, beleza. Pois é, a temperatura da sala que sai por ela. A temperatura não sai, a temperatura é grau de agitação térmica. Você não tem deslocamento de temperatura, tá certo? Você tem transferência de energia térmica, que vai ser o calor em trânsito, beleza? Energia térmica em trânsito, ok? Roupa não é uma fonte de temperatura, beleza. E o frio não pode entrar pela janela. Cuidado com esse negócio de frio aqui, ó. Frio é uma sensação, tá fora. Pois o calor está contido na sala. O calor nunca está contido em nada, tá? Porque o calor é justamente a transferência de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Transferência de quê? De energia térmica, beleza? D. O calor não está contido num corpo, beleza? Sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro corpo de menor temperatura. Perfeito, né? Letra D, de danadinha. Vamos ver a letra E. Pode ser que tenha uma briga aí entre a D e a E, né?
Calor está contido no corpo. Não pode estar contido. Calor nunca está contido em nada. Ele pode ser transferido, não contido. E não na roupa, na pessoa, está fora, né? Sendo uma forma de temperatura em trânsito. Não pode ser temperatura em trânsito. Ele é energia térmica em trânsito, beleza? Então só pode ser a letra D, de danadinha. Fechou? Beleza, galerinha? Vamos lá, então? Vamos lá, próxima questão fala assim, olha, também do Enem. Fala assim, ó, no experimento um professor deixa duas bandejas de mesma massa, olha lá, duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e outra de alumínio. Uma de plástico e outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Então, olha lá, ele vai usar o tato para isso, para fazer essa avaliação de temperatura. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. Olha lá. A bandeja de alumínio está em temperatura mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Beleza, então elas estão em equilíbrio térmico com o ambiente. E os questiona em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Bora pensar aqui, olha só. Primeira coisa, ele pega aqui as duas bandejas, ó. Bandeja 1, bandeja 2. Essa bandeja aqui é de plástico. E essa bandeja, a outra bandeja, é de alumínio. Tá certo? E aí ele fala que quem toca aqui afirma o quê? Afirma que essa aqui está com a temperatura o quê? Menor. Mas se essa cara aqui fica algumas horas ali, já foi suficiente para entrar em equilíbrio térmico, tá certo? Provavelmente. O que acontece? Quando eu toco, é que o alumínio, ele é melhor condutor, vai lembrar lá da aula de fluxo de calor, porque ele tem um material que tem uma melhor condutibilidade, beleza? Que o plástico. Logo, ele transfere mais rapidamente energia de um corpo para o outro, através do alumínio e da minha mão, tá ok? Provavelmente, você está com uma temperatura maior do que o ambiente, que é 36,5 graus a minha temperatura, né? A temperatura dos alunos, das pessoas aí nessa média. E aqui você vai ter, então, se você está com uma temperatura maior, vai ocorrer uma transferência rápida. Por quê? Porque esse cara tem um fluxo mais rápido, já que existe um coeficiente de condutibilidade, que a gente vai chamar aqui de K, beleza? O que acontece no plástico? Esse coeficiente ele é menor, tanto é que o plástico tende a ser considerado um isolante e o alumínio tende a ser considerado um condutor, já que ele é um metal. Então, esse plástico tem um pequeno condutor, um pequeno K, uma pequena condutibilidade. Então, essa condutibilidade é baixa, essa condutibilidade é alta. Dá para perceber isso aí? Beleza. E aí ele fala que depois ele pega nesses dois caras e coloca o gelo aqui. O que vai acontecer quando eu colocar o gelo, já que eles estão em equilíbrio térmico, né? As bandejas estão em equilíbrio térmico ambiente. Ou seja, as duas estão na mesma temperatura e o ambiente está na mesma temperatura. O gelo vai começar a derreter, né? É óbvio que esse gelo vai derreter, né? Aqui também vai derreter. Só que aonde é que ele vai derreter mais rápido? No plástico, onde a condutibilidade dele é menor, ou no alumínio, onde a condutibilidade dele é maior? A tendência vai ser no alumínio, porque a transferência de energia aqui vai ser maior. Logo, esse gelo que está a uma baixa temperatura, a em torno de 0 graus ou menos inicialmente, né? O que acontece? Ele vai transferir rapidamente energia para o alumínio, porque ele tem uma alta condutibilidade. Beleza? E aí, quando eu penso em fluxo, eu penso em uma fórmula geral, que pode ser o quê? O fluxo de energia térmica é o calor, que é a quantidade de calor, em relação ao meu tempo. Tá certo? Eu posso pensar nessa fórmula aqui para pensar no calor de uma forma mais simplificada. Beleza? E aí o que acontece? Vamos analisar a observação dos alunos. Bora ver. Olha o que os alunos falam. A derretimento ocorrerá mais rapidamente na bandeja de alumínio? Beleza, certinho. Pois ela tem uma maior condutividade térmica que a de plástico. Fechou. Provavelmente não tem nenhuma mais completa que essa. Você já falou tudo pra gente. Vamos ver as outras? Mais rapidamente na bandeja de plástico, já está fora.
mais rapidamente na bandeja de plástico, ela está fora. Mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico. O calor específico, galerinha, ele vai entrar muito na demora para aquecer ou para resfriar, não na transferência, tá certo? Então, não vai entrar tanto aqui nesse aspecto de calor específico, tá certo? Aqui, com a mesma rapidez nas duas bandejas, tá errado também. Não vai na mesma, vai ser mais rápido aonde? Na de alumínio, então só pode ser a letra A, de amor, ardente, à luz da lua, em uma sexta-feira, em uma praia afrodisíaca. Meu Deus do céu, nem acredito nisso tudo. É o amor, galera. Ah, moleque. Bom, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos pra próxima. Questão número 5, fala assim, ó. Depois de ministrar o conteúdo sobre calor e temperatura, o professor divide os alunos em 4 grupos para que elaborem um resumo sobre suas principais conclusões a respeito dos fundamentos desses conceitos. 1. Ele fala, né? Sabemos que calor é uma das formas de energia que se propaga na forma de ondas eletromagnéticas. Beleza. No meio material, o calor pode se propagar por condução. Beleza. Ou convecção. Fechou. Os termômetros medem o grau de agitação das moléculas, grandeza que caracteriza a temperatura do corpo. Beleza. Certinho. Meio material, por que meio material que ele fala? Aqui na condução eu uso sólidos e aqui na convecção eu uso gases. Então, são meios materiais. E o único que não acontece nesse caso de meio material, que também acontece sem ser meio material, é justamente quem? A irradiação, não é isso? Item 2. O termômetro é um instrumento que quantifica o calor contido. Quantifica o calor? Não. Está errado. Ele quantifica o grau de agitação, não o calor, já está fora. O calor é uma energia em trânsito em função da diferença de temperatura entre dois ou mais corpos. O calor flui do corpo com menor temperatura para o corpo que apresenta maior temperatura? Não, já errou, né? Também não pode ser a 3. Questão 6 fala assim, ó. A sensação de frio que nós sentimos resulta. Lembra lá, a sensação de frio já batemos muito nessa tecla durante a aula. Olha lá. Do fato de nosso corpo precisar receber calor do meio exterior? Não, para o nosso fato nós, na verdade, normalmente estamos numa temperatura maior que o meio ambiente, né? Normalmente nós cedemos energia térmica para o ambiente, nós cedemos calor para o ambiente, porque nossa temperatura é maior e o ambiente é menor. E o calor sempre sai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, beleza? Resulta da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera, que está a uma temperatura maior? Não, a temperatura, se sai, tem que estar menor. Da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera, que está a uma temperatura menor. Parece que é essa. Vamos ver se tem outra. Do fato de a friagem que vem da atmosfera afetar o nosso corpo? Não. Da transferência de calor da atmosfera para o nosso corpo? Não. Só pode ser a letra C. De coração apaixonado. Meu Deus do céu. Besteira, né, cara? Essas questões são bem tranquilas aí pra gente resolver. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. Questão 7, olha só. Fala assim, ó, ao contrário de que se pensa, a garrafa térmica não foi criada originalmente para manter o café quente. Esse recipiente foi inventado pelo físico e químico inglês James Dewar, em 1842 a 1923, para conservar substâncias biológicas em bom estado, mantendo-as a temperaturas estáveis. Usando a observação do físico italiano Evangelista Torricelli, de 1608 a 1647, que descobriu ser o vácuo um bom isolante térmico. Dewar criou uma garrafa de paredes duplas, de vidro, que ao ser lacrada mantinha vácuo entre elas. Para retardar ainda mais a alteração de temperatura no interior da garrafa, ele espelhou as paredes, tanto nas faces externas como nas faces internas. Dewar nunca patenteou sua invenção, que considerava um presente à ciência. Coube ao alemão Burger, um fabricante de vidro, diminuir o seu tamanho lançando-a no mercado em 1903. A respeito do texto acima, indique a alternativa correta. Vamos lá. Na garrafa térmica, o vácuo existente entre as paredes duplas de vidro tem a finalidade de evitar trocas de calor por convecção? Sim, mas principalmente por condução. Essas paredes de vidro que você vai ter aqui, ó, o vácuo aqui entre as paredes evita principalmente o quê? A condução. Beleza? As paredes espalhadas devem evitar que as ondas de calor saiam ou entrem por condução. As paredes espelhadas evitam
a irradiação, não a condução. O espelhamento é para evitar a radiação. Assim como o espelho reflete a luz e volta, as ondas eletromagnéticas também, tipo infravermelho, por exemplo, vão ser refletidas através do espelho que estão na garrafa, beleza? C, apesar de o texto não se referir ao fato de que a garrafa deve permanecer bem fechada, isso deve ocorrer para evitar perda de calor por convecção. Quando você abre a garrafa, a primeira coisa que sai é o quê? É o vapor, né? É aquela fumacinha, mostrando o quê? Que a convecção está fazendo ação ali, ou seja, deslocamento de fluido, principalmente no caso, no formato de gás, né? Ou de vapor. Então, aqui está correto, é a convecção. A gente tem que fechar bem para não escapar aquele gás lá, beleza? Então é a letra C. Vamos ver as outras. O vácuo existente no interior das paredes duplas de vidro vai evitar perda de calor por radiação. O vácuo existente no interior, o vácuo não consegue interromper a propagação por irradiação. Tanto é que o Sol, né, transfere energia térmica para a Terra através da luz e de outras ondas eletromagnéticas, como? Através do vácuo. A irradiação é a única que se consegue se propagar através do vácuo. Então não pode ser também a letra D. Letra E. As paredes espelhadas não têm função nas trocas de calor. Tem sim, as paredes espelhadas evitam o quê? A irradiação, beleza? Então é só, olha só, vai ser a letra C de coração apaixonado. Ah, garoto! Beleza, galerinha? Fechou? Então olha só, fizemos aí as questões sobre processos de propagação de calor. Espero que tenha batido aí com as suas respostas que você fez. E até mais. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau, galerinha!